Olá, tudo bem com vocês? Olha o que eu vim trazer hoje. Essa bolsa linda, crossbody, essas bolsas que a gente usa transversal, né? Com um bolsinho aqui na frente. Mas o que eu vou mostrar? Eu vou fazer uma dessa aqui na versão masculina. Então eu escolhi um tecido camuflado, né? Que assim é mais, claro que serve para mulheres também, mas assim, os homens gostam, né, do camuflado. E aí a gente vai fazer essa bolsa linda. Olha que graça que ela é, gente. Muito bonita, né? Essa aqui eu fiz com uma estampa da Frida. E gostei das cores, né? O azul com o rosa, ficou bem legal, né? E aí, quer aprender essa bolsa comigo? Então vem que eu vou te ensinar. O molde e as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, manda uma mensagem pra mim. Eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que eu dou um jeito de responder, tá bom? Vamos falar das partes que a gente vai precisar? Para fazer essa bolsa, a gente vai precisar de 2 espelhos, que a gente chama de espelhos. É a parte da frente e a parte de trás. Elas são exatamente iguais, do mesmo tamanho. O que vai mudar é que nessa parte da frente eu vou colocar um bolso com zíper. Mas elas são exatamente iguais. Eu preciso das 2 partes e de 2 forros. Esse material camuflado aqui que eu tô usando é um nylon 600. Na frente ele parece um tecidinho e atrás ele é um emborrachado. Isso aqui é ótimo para fazer bolsa, principalmente essas bolsas esportivas, né? Bolsa para criança também é legal, porque ela fica impermeável. De forro eu tô usando nylon de guarda-chuva. Pelo menos eu conheço como nylon de guarda-chuva. Ele é fino, ele tem um custo ótimo e para fazer esse tipo de bolsa é suficiente. Nós vamos precisar do canal do zíper. O canal do zíper vai ser... As medidas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo depois, tá, gente? Ó, 2 pedaços assim, 2 pedaços do mesmo tamanho. Aqui já tá até pronto para eu fazer para costurar. E com o forro. Para fazer o fundo da bolsa, o resto, para completar o canal do zíper, que é o que a gente chama de fole, esse pedaço aqui equivale a esses 2 juntos. O que mais? Um pedaço para o bolso da frente, pedaço com o forro. Um pedacinho que eu fiz para colocar um pegadorzinho para as argolas, para engatar a alça. E o que eu fiz? Eu não sou fã de usar o viés pronto, o viés industrial. Aí eu corto o viés sempre no mesmo tecido do forro. Aí eu corto umas tiras de 5 centímetros e é com isso aqui que eu vou fazer o viés de fechamento da bolsa. Vamos lá. Ferragens. 2 mosquetões. Esse mosquetão tem que ser do tamanho da alça que você vai usar. Eu vou usar uma alça de 3 centímetros, meu mosquetão tem largura de 3. 2 argolas. 2 meia argola, na verdade, que é onde eu vou pendurar as alças. Um regulador. E 2 cursores de zíper. Você pode usar também um cursor só. Eu gosto de 2, que eu acho que é mais fácil para abrir. Aí, vivo. Eu vou usar o vivo industrial mesmo, aquele vivo de plástico. Eu acho que ele dá mais estrutura na peça. Apesar de não ser tão bonito quanto aquele vivo que a gente encapa do próprio material. Mas eu acho que ele dá uma estrutura melhor e é mais prático, né, gente? Então é isso, esse é o material que a gente vai precisar. Vamos começar? Eu vou começar fazendo o canal do zíper. Aí o que eu fiz aqui? Coloquei o zíper direito do zíper com direito do tecido e o forro. Esse forro, ele não tem direito nem avesso, tá? Ele é do mesmo jeito, então tanto faz. Aí eu faço esse sanduichinho, ó. Direito do tecido com direito do zíper e em cima o forro.
Se você não tem prática de colocar zíper, não faz assim. Você vai fazer assim, ó. Coloca só o zíper em cima do tecido, passa uma costura de segurança, depois você vem com o forro e passa outra costura. Mas se você já tiver prática, a gente ganha tempo, né? Então a gente já faz o sanduíche, já vai para a máquina e passa desse jeito. Eu sempre uso um ponto, nessas costuras de fechamento, eu uso o ponto 3. Retrocesso sempre no início e no final, só para garantir a integridade da sua costura, né? Como que eu faço essa costura? Eu não uso pé de zíper, tá, gente? Eu encosto o pezinho da minha máquina bem no dentinho do zíper. Olha, fica encostado aqui no dentinho, dá pra você sentir aqui, ó. Então eu vou fazendo assim. Pronto, costurei aqui. Aí o que que a gente faz? Agora eu viro o forro pra cá, assento ele bem assentadinho aqui, pra não ficar um papinho, né, assim, ó, que atrapalha o zíper. Empurra bem ele pra lá. Viro aqui, faço a mesma coisa com a parte da frente, ó. Vou assentando ele e vou passar um pesponto aqui pra segurar, pra isso aqui não ficar solto, enrugando aqui, fazendo papo e atrapalhando o meu zíper correr. Então, quando for na máquina, vai com a mão puxando para ter certeza que não tá criando nenhum papinho. Aí, para fazer o pesponto, eu coloco um ponto 4,5, 5. Quando chega aqui no final, eu já aproveito e passo uma costura aqui nessa volta toda para prender isso aqui, para não ficar levantando e não me atrapalhar depois na hora do fechamento. Ponto grande, tá? Só para segurar aqui mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui, que fica... Eu sempre corto um pouquinho maior, porque às vezes quando tem volume aqui, não é o caso dessa bolsa, mas quando tem volume aqui, pode faltar tecido aqui do forro. Então, eu sempre deixo um pouquinho maior, né? Melhor passar do que faltar. Eu vou agora refilar isso aqui, deixar certinho e fazer a outra parte do canal do zíper. Como que eu faço? Venho aqui, ó, aqui tá o meu direito do tecido, direito com direito, direito com direito,
prendo ele aqui todo, viro, forro também direito com direito, faço o sanduíche novamente, ó. E levo lá e passo a costura aqui da mesma forma. Vamos lá, então. Pronto. Nosso canal do zíper tá pronto. Olha só. Fiz o mesmo processo dos dois lados, já refilei aí atrás. E agora, o que nós vamos fazer? Vou colocar o zíper e vou colocar as abinhas aqui para segurar a meia argola. Para colocar o zíper, eu sempre corto o lado direito do zíper um pouco menor que o lado esquerdo. Assim eu acho mais fácil. Foi o que funcionou para mim para colocar zíper. Ó, aí eu coloco o primeiro cursor no lado esquerdo, desço ele um pouco, aí eu venho aqui, ó, com o lado direito e encaixo aqui. Empurro o cursor, eu vi que entrou, ó. Olha como entra facinho. Levo ele até o outro lado, abro aqui e faço a mesma coisa. Lembrando que colocar 2 cursores é gosto, tá, gente? Eu prefiro 2, mas pode ser um também, não tem problema nenhum. Aí vai de gosto. Pronto. Tá aqui o zíper, eu trago ele aqui pro meio, pra não me atrapalhar e pronto. Aqui, eu cortei, ó, minha argolinha tem 2,5. A medida dela é 2,5, essa minha argola minha. Aí eu cortei aqui com 10, um tamanho com 10 e dobrei em 4, ó. Dobrei no meio e no meio de novo. Vou passar uma costura aqui em volta para poder prender a meia argola. Uma costura na beiradinha para fazer como se fosse uma alcinha. Ó, bem simplesinho. Aí, o que que eu faço? Corto ela no meio pra virar 2. Aí, eu venho aqui com a minha meia argola, coloco aqui dentro, ó, vai ficar assim. Isso aqui, nós vamos colocar bem aqui, ó. Bem aqui no final do nosso canal do zíper. Passa um pouquinho pra dentro, pra não correr o risco de se soltar. E vamos passar uma costura de segurança aqui, antes de colocar o fole, que é a parte de baixo do canal do zíper, né? Tá aqui o outro, pra colocar do outro lado. Já vamos deixar aqui. Centraliza bem centralizado aqui no zíper, bem no meio aqui, para não ficar torto. E aí passo uma costura de segurança. Porque senão, na hora que você for colocar o canal do zíper, ele pode sair do lugar. Agora não sai do lugar, tá bem preso. Se você estiver costurando numa máquina doméstica, porque esse aqui é um material fino, dá para costurar na máquina doméstica. Só que aqui vai ter bastante volume. Passa devagar para não quebrar a sua agulha, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Eu sempre coloco esse retalhinho aqui pra prender a minha linha, pra não correr o risco dela soltar e me dar trabalho. Um trabalho desnecessário, né, gente? Pronto. Tira esses fios. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar a parte de baixo do canal do zíper, que é o fole. Direito com direito. Ó, sobrou um pouquinho aqui na lateral, depois a gente tira. Só encaixa aqui certinho, direito com direito. Vamos prender aqui. Prende bem para você ter mais segurança na hora de costurar. Vira. Vamos colocar o forro. Também do mesmo jeito. Forro. Aí agora vamos passar uma costura aqui com o pé de máquina. Sempre um pé de máquina, tá? Retrocesso. Lembrando que na hora do volume aqui pode diminuir a velocidade, passar devagar, se precisar vai até ajudando com a mão aqui na manivela da máquina. Fechou aqui, vira pra lá, assenta direitinho. Mesma coisa o forro, joga todo mundo pra lá, estica certinho e passa um pesponto aqui. Agora a gente vai prender o outro lado. Pega todo esse tecido que tá pra cá e puxa aqui, ó, por cima mesmo. Mesmo esquema. Centraliza aqui. Prende. Vem com o forro. E prende. Vamos ver aqui. Prende aqui certinho. Eu uso esse monte de grampo, gente, pra me dar mais facilidade pra costurar, tá? Eu acho que assim facilita demais.
Mesma coisa agora, só que agora o canal do zíper tá fechado. O que que a gente vai fazer? Vamos desvirar isso aqui. Ó, virou o canal do zíper, certo? Mas mesmo assim nós temos que fazer o pesponto aqui nessa parte, senão vai ficar esquisito. Ó, dá pra entrar, mesmo estando fechado, entra facilmente na máquina, não vai ter dificuldade nenhuma nisso aqui. Depois a gente limpa esses fiapinhos, tá? Eu é porque fica agoniada, eu quero ficar limpando na mesma hora. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, lembra que eu passei uma costura aqui pra prender tudo? Mesma coisa eu vou fazer aqui, que tá solto, ó. Tá solto. Então, vamos prender isso aqui pra facilitar a nossa costura. Ponto grande, tá? É só uma costura de segurança mesmo, só pra prender aqui. Dos dois lados, tá? Pronto, tá pronto o nosso canal do zíper. Vou só tirar. Estão vendo esse excesso aqui de forro, ó? Vou tirar o excesso aqui. E o nosso canal do zíper tá pronto. Olha que facinho, não é? Bem fácil. Vou só tirar esse excesso aqui. Nosso canal do zíper tá pronto. E agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar o viés aqui. Tem muita gente que coloca o viés só depois que a bolsa tá pronta, ela vai lá com o viés pronto e encaixa. Eu não gosto de fazer assim. Já tentei, não ficou muito legal, não me adaptei. Então eu coloco o viés agora. Eu costuro ele no canal do zíper, bem aqui assim, na beiradinha. E aí depois que a bolsa tá pronta, eu só vou lá e viro e costuro. Eu acho muito mais simples dessa forma. Mas aí, quem tá acostumado já a fazer da outra forma, fica à vontade, né? Como que eu faço aqui, ó? Direito com direito. Eu faço uma dobrinha aqui pra fazer o acabamento depois. O preto é ruim de enxergar, né? Mas acho que dá pra ver certinho, ó. Eu faço esse triângulo aqui, porque na hora de fechar fica um acabamento legal. E aí eu vou prendendo todinho, bem na beiradinha, tá, gente? Bem alinhado aqui, bem aqui, ó, na extremidade, certinho. Sem sobra nenhuma. Vou prendendo na volta inteira do meu canal do zíper. Cadê meus grampos? Não pode ser com alfinete, tá, gente? Esse material é um material de origem plástica. Você colocar alfinete aqui, ele fura e o furo fica.
chegou aqui no final, eu passo um pouquinho pra frente de onde eu comecei e corto, tá? Ó. Aí agora, nós vamos passar uma costura só pra prender isso aqui. Uma costurinha bem na beiradinha, pode ser um ponto 4, só pra prender esse viés aqui no canal do zíper. Ó, dá pra ver aí? Bem na beiradinha, tá? Ó. Ó, gente. Tá vendo? Agora a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pego o outro viés que você cortou. E vamos colocar aqui desse lado, da mesma forma que nós fizemos desse, tá? Mesmo processo. Pronto, tá aqui nosso canal do zíper, já com viés para fazer o fechamento depois. Agora nós vamos reservar essa parte aqui. Deixa ela de lado, depois a gente pega. Vamos fazer o bolsinho que vai na frente da bolsa. Aqui, se você tiver uma etiqueta, é hora de colocar a etiqueta. Vamos colocar ela antes, né, de fechar o bolso. Eu colocaria, vou colocar a minha bem centralizada aqui. É aquele mesmo sanduíche, aquele mesmo esquema do canal do zíper. Forro, direito, parte externa e o zíper. Olha aqui, eu peguei minha etiqueta, colei ela aqui com uma cola Super Bonder, cola instantânea. E agora eu vou passar uma costura aqui em volta dela. Coloquei a etiqueta.
Vou dar um nozinho aqui nessa linha de trás, essa linha que sobrou, para não correr o risco dela ficar desfiando, soltando lá. Eu dei o retrocesso, claro, mas é sempre bom dar um nozinho aqui na parte de trás. E agora, vamos colocar o zíper. Daquele jeito. Forro. Agora vamos passar uma costura aqui. Aqui a gente vira da mesma forma do canal do zíper e vamos rebater essa costura aqui. Lembrando sempre de puxar a parte de trás para ver se não tá criando um papinho lá, nem em cima nem embaixo. Aqui pode até passar aquela costura em volta, igual eu passei no canal do zíper, para ficar mais fácil de trabalhar aqui. No começo eu falei que a gente ia precisar de 2 cursores, né? Na verdade são 3, porque eu esqueci desse bolso aqui, então são 3 cursores, caso você queira colocar 2 no canal do zíper, né? Aí aqui a gente vai tirar o excesso. Vamos pegar mais um cursor. Tá aqui, já coloquei o nosso cursor. Coloquei ele aqui no meio para não atrapalhar. Gente, tem 2 formas de se colocar esse bolso. A gente pode fazer um viés aqui, né? Como tá na outra bolsa. Aqui, ó. Aqui eu fiz um viés para fazer o acabamento do zíper aqui, certo? Ou a gente faz dessa forma, ou a gente faz da forma que eu vou fazer esse aqui. Como que eu vou fazer esse? A gente vai fazer uma costura aqui nesse zíper, prender ele e virar o bolso assim. Aí ele vai ficar assim, sem precisar de viés. É um tipo diferente de acabamento, tá? Aí tem que medir certinho a altura aqui, porque ele tem que dar aqui, ó. Não pode ficar nem assim, nem passar, né? Ele tem que ficar aqui certinho aqui nesse pedaço. Eu até, olha, cortei ele um pouquinho menor. Esse bolso tem que ser do mesminho tamanho aqui. Não vai dar problema porque eu vou colocar um vivo aqui. Mas o ideal é que ele seja exatamente do mesmo tamanho. Eu cortei um pouquinho menor, cortei errado. Aí a gente vai medir aqui. Como que a gente faz isso? Olha, você posiciona aqui a linha certinho, vê se tá reto e faz uma marcação aqui para você saber onde você vai costurar
costurar o zíper. Como que a gente faz isso? Faz uma marcação bem na altura do dente do zíper. Vamos fazer uma marcação bem aqui. A gente faz uma marcação bem aqui, na altura do zíper. Porque quando a gente virar, vai dar certinho aqui embaixo, tá? Vamos fazer nossa marcação? Aqui, eu alinhei o bolso. Agora eu vou vir aqui. Vamos prender aqui só para ter certeza que não vai sair do lugar. Pronto. Aí eu venho aqui na altura do dentinho do zíper e faço um risco. Olha. Do outro lado também. Na altura do dentinho do zíper e eu faço um risco. Aí eu viro essa peça assim. Não sei se dá pra ver aqui, mas minhas marcações estão aqui, ó. O risquinho de lápis que eu fiz tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver, tá aqui. Aí, eu vou posicionar o dentinho exatamente em cima do risquinho que eu fiz. Pra poder dar certinho lá. Ó, vamos posicionar bem em cima. E aí, eu vou prender aqui. Vamos ver do outro lado se tá certo. A linha. Aqui. Vamos conferir aqui se tá do mesmo. Não, esse aqui não, tá. Ó. Tá certinho. Aí a gente vai pra máquina, vamos passar uma costura aqui, com um ponto menor, tá? Um ponto de 3, número 3, por exemplo. Pezinho do... Não uso pezinho de zíper, né? Já falei, eu uso o pé normal da máquina. Então, o pé calcador encostando no dentinho do zíper. Processo. Chegou aqui onde tá o zíper. Vamos andar com ele um pouco. Agora eu jogo ele pra trás. Pro carrinho, pro pé da máquina poder correr. Agora a gente vira aqui, tá vendo? O zíper fica com acabamento, sem precisar do viés. Mas aí vai de gosto, pode também colocar com viés igual na bolsa rosa, né? Aí a gente vem aqui, ó, encaixa ele, porque ele vai dar um volumezinho aqui, tá vendo? O zíper não vai ficar chapado assim, ó. Ele vai dar um volumezinho, ó. Vamos igualar aqui, alinhar tudo certinho. E aí, vamos passar uma costura de segurança aqui na volta toda, prendendo inclusive o zíper aqui. Vou passar a costura na volta toda, prendendo já o zíper, tá? Vou passar do lado avesso, porque ele tem uma curva aqui que eu não fiz no bolso.
Então, eu vou fazer essa curva agora e depois a gente corta aqui e refila. Costura bem na beiradinha, só uma costura de segurança. Pode ser um ponto grande. Gente, eu tô costurando numa máquina com transporte duplo, então ela não sofre nesses lugares onde tem volume. Se a sua máquina for transporte simples, industrial ou uma doméstica, passa devagar, tá? Nesses lugares que tem bastante volume, ou camada grossa, assim, igual de zíper. Agora eu vou tirar esse excesso aqui para igualar a parte de baixo. Pronto, a frente da bolsa tá pronta, praticamente, né? Agora nós vamos colocar o forro aqui atrás. O forro é super simples. A gente só coloca aqui por cima, ó, e passa uma costura de segurança na volta toda. Já vou passar na parte de trás também. E como a parte de trás não tinha bolso, não tinha nada, né? É só passar agora. Aqui a parte de trás. Já tá aqui. Vamos passar de uma vez a costura nos dois, na volta toda. Costura de segurança, bem na beiradinha da peça e com ponto grande. Pronto, olha, os dois espelhos estão prontos. Agora é só refilar em volta. Já coloquei meu pezinho de zíper. De zíper não, de vivo. Como que eu faço pra colocar esse vivo? Tem gente, eu falei pé de zíper porque tem gente que usa pé de zíper. Eu prefiro o pé de vivo, fica bem assentadinho, é muito mais fácil. Vivo é muito chato de colocar, mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando a ele. Eu cortei um retalhinho de vernicel, que é um outro material plástico que eu tenho aqui. Ele é igual um verniz, só que ele é um material plástico. Ele tem uma traminha, uma telinha de tecido aqui atrás, e aqui é um plástico preto para dar o acabamento
do vivo. Se você não tiver nada da cor do vivo para dar acabamento, use um pedaço do próprio tecido que você está usando na peça. Como que a gente faz? Você posiciona, você vai posicionar bem no meio da peça aqui, onde a gente vai começar a colocar o vivo. Coloca bem aqui no meio. Vem com o vivo e coloca por cima, para depois a gente virar isso aqui e dar o acabamento, tá? Então, eu coloco o vivo bem no meio da pecinha, que eu coloquei aqui para dar o acabamento. E eu começo a colocar o vivo daqui. Encaixou na canaletinha. Vamos lá. Vivo tem que ser devagar, tá, gente? Não adianta ter pressa não, porque não sai nada que presta. Tem que ter paciência. Chegou na curva, para um pouquinho, vai virando devagar, para sair um vivo perfeito. Ergue o pé, dá uns pontinhos, devagar, vai virando. Tem muitas pessoas que dão pique pro vivo fazer a curva. Eu não dou pique. Por quê? Tira a estrutura todinha do vivo, tá? Porque ele foi feito, ele vai se adaptar à curva. Você pode ir que ele vai virar. Alguns são mais rígidos que os outros, dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele vira sem você precisar dar o pique. Quando você dá o pique, você acaba com a estrutura todinha. Tá vendo que aqui ele deu uma estrutura, ó? Ele fica curvadinho. Se eu der um pique aqui, ele vai abrir. Acabou a estrutura da peça. Quando vai chegando aqui no final, vou virar vocês para vocês verem. Olha, o que a gente faz aqui, ó. Tá chegando aqui. Eu venho com a tesoura, encaixo ela aqui, ó, onde começa meu vivo, ponho esse por cima e corto bem aqui. Pra ele, ó, fechar certinho, tá vendo? Aí eu já puxo essa parte aqui. Eu sempre tenho uma chave de fenda aqui para ajudar, ó, segurar aqui, para passar certinho aqui. Passa um pouquinho para frente de onde você começou e pronto. Essa parte que tá sobrando aqui, a gente corta. Ó. Olha que legal que fica. Bem certinho, tá vendo? É só ter paciência, viu? É chato, mas é questão de prática. Quanto mais você coloca, mais fácil vai ficando. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a parte de trás, tá? Vamos colocar o vivo aqui também. Mesma coisa. Pronto.
nós estamos com as duas partes prontas, frente e costa, canal do zíper, 3 partes, né? Na verdade. Agora é só montar a bolsa. Eu continuo com o pé do vivo, porque eu vou ter que passar a costura aqui, unindo, né, as duas partes, a da frente e a de trás, no canal do zíper. Então, eu preciso do pé do vivo para costurar certinho no lugar, porque o vivo, se não ficar costurado certinho aqui, quando você vira a bolsa, ele fica um espaço entre o vivo e a costura, não fica legal. Essa é a parte mais chata, mas não é impossível de fazer, né? É só ter paciência. Então, como que eu faço? Eu meço o meio desse canal do zíper. Na verdade, eu vou medir 4 meios. Daqui, daqui, daqui e daqui, tá? 4 meios. Como que eu faço o primeiro? Eu junto as duas costuras, ó. Eu começo por esse meio aqui. Junto as duas costuras. Na parte de cima e na parte de baixo. E aí eu puxo aqui, ó. E dou um pique. Já achei um meio. Do outro lado a mesma coisa. Pique pequeno, tá, gente? Só pra marcar o meio. Aqui também. Opa. E aqui. Agora, lembra que o meio aqui é a minha costura, né? E aqui o meio daqui, ó, tá com o piquezinho aqui, dá pra ver? Ó, o pique que eu fiz aqui. Em cima e embaixo, ó. Tá vendo? Aqui. Aí nós vamos achar o meio daqui também, né? Vamos dobrar aqui e achar o meio. Dá um pique bem pequenininho aqui, tá? Pra não prejudicar a minha estrutura ali. Esse vivo meu nem é tão rígido assim. Tem uns que são mais rígidos, tá? Esse meu é até maleável. Junto os dois piques aqui pra achar o outro meio. O meio vai ser bem aqui na altura do zíper. Eu não vou nem marcar, porque é bem na altura do zíper. Então, tá fácil. Aí, como que eu faço? Cuidado para não pregar de ponta cabeça, hein, gente? Esse é o fundo. Eu venho aqui no fundo. Direito com direito. Posiciono os dois piques, um em cima do outro. Prende. Venho aqui na parte de cima, faço a mesma coisa. Procuro os dois piques. Ó. Encaixo os dois piques. Aí, venho aqui nesse aqui pra achar o outro meio. Lembra que o meio era a minha costura? E aqui é o zíper, ó. Então, encaixa meio com meio. E aí, vai distribuindo a peça aqui, ó. Às vezes, parece que não vai encaixar. Ó, tá vendo? Fica um papinho aqui. Mas você pode ir que vai encaixar certinho. Vai puxando. E vai encaixando para coloca os grampinhos para não soltar, para facilitar a sua costura. Aqui, ó. Vai encaixar certinho. No final, eu vou ensinar para vocês como que eu faço para medir
para fazer o canal do zíper, para encaixar certinho. No final da aula, no final do vídeo eu vou ensinar para vocês. Porque às vezes a gente faz, fica sobrando, às vezes fica menor, dá o maior trabalho. Se ficar menor, perdeu. Tem que fazer de novo. Agora, se ficar maior, você ainda consegue diminuir, né? Só vai ter mais trabalho. Prendi a volta toda. Agora eu vou passar uma costura. Como que eu faço? Eu posso passar a costura assim ou assim. Gente, tudo é questão de adaptação. Às vezes uma pessoa consegue fazer melhor assim, outra consegue fazer melhor assim. Eu prefiro assim, por quê? Se eu virar assim, o volume tá todo aqui embaixo. Se eu virar assim, ele tá reto aqui na mesa da máquina, é mais fácil. E aí, eu venho aqui, encaixo o pezinho, ó, você sente aqui onde tá o vivo, encaixa o pezinho na canaleta, porque o pé de vivo tem uma canaletinha aqui. Você vai encaixar aqui, fica mais fácil, você vai sentindo aqui com a mão onde tá o vivo, pra você passar a costura o mais próximo possível. E o que que eu faço? Eu passo uma costura aqui, um pedaço assim, um pedaço aqui embaixo e um pedaço aqui. Pra eu prender isso aqui e ter certeza que ele não vai andar a hora que eu começar a costurar. Porque se eu começo daqui e venho assim, mesmo estando tudo preso, eu corro o risco desse canal andar e a bolsa ficar torta. Então, primeiro eu prendo os 3 lados com um pedacinho de costura. E aí eu venho no 4º lado que sobrou e vou e passo a volta inteira. Assim eu vou ter mais segurança que minha bolsa vai ficar certinha, sem ficar torta. Então, vamos lá. Encaixo o pezinho. Costura de fechamento, tá? Ponto 3. Aqui não adianta ter pressa. Fechei um pedacinho desse lado. Fechar um pedacinho do lado oposto. Mais um lado. Bem sempre no meio, tá? Aí agora eu vou no último lado que sobrou e faço a volta toda. Vamos lá. Vai sempre colocando a mão para ver se está encaixadinho no vivo. Para não ficar nenhuma sobra. Devagar nas curvas.
vai ajeitando. Pronto. Vamos ver como que ficou. Aqui a gente confere. Vamos dar uma virada aqui pra gente ver se o vivo ficou bem encaixado, porque se ficou sobrando alguma coisa, agora é hora de consertar. Olha só, ficou bem encaixadinho, tá vendo? Não ficou buraco, não ficou sobrando nada. Olha, vamos ver a parte de baixo. Ficou bem legal, olha. Tá vendo? Não ficou sobrando nada, ficou bem encaixadinha a costura, olha, ficou bem legal mesmo. Então, agora vamos colocar a outra parte. Vira de novo. Agora vamos colocar a outra parte. E eu coloquei errado. Olha só. Falei para cuidado e coloquei o zíper para a parte de baixo da bolsa. Olha, vou ter que descosturar tudo e costurar de novo. Olha só. Falei para tomar cuidado e eu mesma errei. Vamos descosturar e costurar tudo de novo. Pronto. Já refiz tudo. Ai, gente, ninguém merece. Descosturar é muito chato. Mas, né, tava errado. Agora tá certo. O canal do zíper pra cima, tudo certo. Agora, o que eu vou fazer? Colocar a outra parte. Como que eu faço com a outra parte? Eu abro o zíper aqui, porque ajuda. Se eu precisar enfiar a mão aqui, é mais fácil. E o que eu faço? Eu sempre coloco primeiro a parte que tem mais volume. No caso, a parte da frente tem esse bolso, ela tava com mais volume. A outra, como não tem nada, não tem bolso, não tem nada, ela é mais fácil para colocar. Então, vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, prender tudinho aqui e passar a costura em volta. Pronto. Já tá quase pronta a bolsa agora, ó, tá toda fechada. Já conferi aqui dentro se o vivo tá costurado certinho. O que nós vamos fazer agora? O fechamento do viés. Como eu disse, tem gente que espera chegar nesse ponto aqui, vem com viés industrial e passa aqui na volta toda. Beleza, se você prefere fazer isso, cada um com a sua preferência, né? Eu não, como eu coloquei o viés aqui, agora o que eu faço? Eu puxo ele pra cima, puxo ele todo, assento direitinho, aí eu dobro, ó, faço duas dobras, na verdade, dobro no meio e abraço aqui. Por que eu prefiro fazer esse viés aqui manual? Porque fica igualzinho o forro. Porque você nunca vai achar um viés certinho do mesmo jeito do forro. E aqui fica tudo bem homogêneo. Eu acho que fica mais bonito, na verdade. Por isso que eu prefiro fazer assim. Sem contar que o viés industrial,
não é muito facinho de colocar, né, gente? Ele é meio chatinho. Tem gente que tem muita prática com viés, eu não tenho muita. Então, nunca consigo fazer ele abraçar tudo certinho. E dessa forma que abraça tudo certinho e fica igual, olha, tá a mesma coisa do forro. Então, eu acho que dá um acabamento melhor, visualmente falando, né? E mais prático pra gente costurar também, eu acho. Mas aí cada um com a sua preferência, né? Isso aqui, é claro, vou fazer dos dois lados, do mesmo jeitinho, prendo a volta toda. Prendo tudo. E aí, vou passar uma costura de fechamento aqui, um ponto pode ser 4, 4,5, 4. Acho que é suficiente. Viro tudo. Colocar o grampo em tudo facilita bem na hora da costura. Como que eu vou costurar isso aqui? Você pode costurar assim, que é mais difícil, ou assim. Virando aqui, como que eu faço? Eu vou trocar o pé de máquina pelo pé normal. E vou passar uma costura bem nessa linha aqui, ó, onde tá a minha outra costura. Porque aqui eu tenho certeza que não vai entrar, invadir meu vivo, que tá bem aqui, ó. E vai ficar certinho, vai pegar a parte de trás, vai fechar bem. Essa margem aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, vou passar a costura aqui. Vou trocar o pé de zíper e passar a costura aqui com o pé normal. Pronto, tá aqui, voltei com o pé calcador normal, tirei o pé de vivo, que eu falei pé de zíper de novo, né? Pé de vivo. Voltei pro normal. Aí eu venho aqui, encaixo naquela linha que eu falei, porque ali eu sei que não vai invadir meu vivo e que vai costurar de boa. Vamos lá. Porque se eu entrar em cima do vivo, vai estragar minha bolsa, né? Então, eu tenho que ter certeza que vai prender o meu viés, pra dar o acabamento legal, e que não vai passar por cima do meu vivo. Tem que ter cuidado aqui. Aqui devagar. É claro, gente, que não existe peça manual perfeita, mas a gente faz o melhor que a gente pode, né? O mais próximo do perfeito possível, para entregar uma peça legal para o nosso cliente ou para a gente mesmo usar, né? Ninguém quer uma peça torta, com costura entrando onde não deve. Quem preferir pode usar um pé de zíper aqui, para fazer o acabamento bem certinho. É que máquina transporte duplo não tem pé de zíper,
só tem o pé calcador normal e o de vivo. Olha aí, tá vendo? Ficou bem fechadinho. Aqui sobrou um pouco demais, podia ter sido menos, mas tá fechadinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Mesmo fechamento. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pronto, nossa bolsa tá toda fechada, viés fechadinho dos dois lados. Agora nós vamos desvirar a bolsa. Como que a gente desvira? Confere tudo primeiro. Coloca a mão por dentro da bolsa, vem aqui no fundo, empurra esse fundo aqui, ó. E abraça ele com a mão que tá lá dentro. Aí você vai empurrando devagar. Essa aqui é fácil de virar, porque ela não tem quase volume. As bolsas que tem mais volume, ou o material é mais seco, é mais difícil de desvirar. Essa vira facinho, olha. Vai desvirando com cuidado, ajeitando, principalmente as partes com vivo. Vai ajeitando aqui no fundo, enfia a mão por dentro, ó, e vai empurrando. Ela vai tomando forma. Olha, gente, que legal. Dá uma ajeitadinha aqui assim, pro vivo ficar bem assentado. Vira. Aqui. Assentar tudo certinho. Tem uns fiapinhos aqui, por conta daquela hora que eu coloquei errado, né? É só tirar. Olha só. Não vai dar pra ver de jeito por dentro, porque é tudo preto, né? Vamos arrumar aqui o zíper. Olha que legal que tá a nossa bolsa, gente. Olha aqui, enquadrar direitinho aqui. Olha só, acho que ficou bem legal, né? Olha, para um presente de Dia dos Pais, eu acho bem interessante. Tem muitos homens que usam esse tipo de bolsa. Canal do zíper com 2 zíperes. Agora é só a gente colocar a alça aqui, ó. Eu vou pegar uma alça pronta, porque eu acho que esse tipo de bolsa aqui, uma alça pronta, combina bem. Uma alça pronta de 3 centímetros. Uma alça de nylon preta. Eu coloco normalmente nessas bolsas crossbody, essas que são transversais, eu coloco 1,5 m. Eu pego 1,5 m de alça. Tem gente que usa 1,20 m, diz que no mínimo é 1,20 m, esse seria o certo. Mas eu fico pensando, e se a pessoa for alta, quem for usar, né? Eu sou baixinha, 1,20 m pra mim é suficiente, mas eu não sei quem que vai comprar a bolsa se for uma pessoa alta. Então eu prefiro colocar 1,5 m e ficar segura que o cliente vai ficar satisfeito, que a alça não vai ficar curta pra ele. Então vamos pegar 1,5 m de alça. Agora nós vamos fazer a alça. Eu peguei uma alça de 3 centímetros, uma alça de nylon. E aí, o que eu faço? Eu queimo a pontinha aqui para ela não ficar desfiando. Ó, queimo as 2 pontinhas, ela fica selada e ela não vai ficar desfiando. Aí você pega seu regulador e você vai colocar assim, ó. Você coloca aqui, aí você passa ele por aqui. E aí vai costurar essa ponta aqui. Não precisa deixar uma ponta muito grande. Ó, esse tamanho aqui é suficiente. E aí você vai prender, vai costurar essa ponta aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui. Essa costura pode ser 1,3.
Pode dar dois retrocessos ou três para ficar bem preso, tá? Ó. Vou botar aqui. E agora, como que a gente faz? Vamos pegar o mosquetão. Vocês lembram do mosquetão? Ó, mosquetão do mesmo tamanho, o que que eu faço? Essa aqui é a parte de dentro, né? A parte da costura. Eu venho aqui, coloco o meu mosquetão aqui. Vou com ele até aqui na frente e aqui entro com a fita aqui de novo. Ó, vê como o meu mosquetão ficou aqui. Entrei com a fita aqui e aí passo aqui. Virou. Cuidado para não virar. Ó, passei a fita aqui. Pronto, nossa alça tá encaixada. O mosquetão tá aqui. E agora eu venho e prendo o outro mosquetão na outra extremidade. E aí eu vou passar uma costurinha aqui para prender esse mosquetão aqui. Nossa alça tá pronta. Olha só. Agora é só encaixar ela na nossa bolsa. Agora vamos só encaixar nossa alça na bolsa. Ó. Coloca aqui. Vamos vir aqui. E encaixa aqui do outro lado. Olha só, gente. Nossa bolsa tá pronta. Vou erguer vocês para vocês poderem ver melhor. Tá bom assim? Acho que tá. Olha só. Olha a nossa bolsa. Que legal que ficou, gente. Eu acho que ficou bem bonita, masculina, né? Não que a mulher não possa usar, tem mulher que gosta de camuflado, né? Esse camuflado tá bem bonito. Olha só. Bem legal, né? Uma opção bem interessante para o Dia dos Pais, que tá aí chegando. Vocês podem fazer e oferecer para os clientes de vocês. Dá para fazer na estampa que você quiser, na cor que você quiser, ou na cor que o cliente preferir, né? Você mostra a bolsa, se você trabalha com encomenda, o cliente pode escolher o tecido que ele quer. Vamos ver as duas juntas? Olha, essa na versão feminina, que eu fiz com a estampa da Frida, que é uma estampa exclusiva do meu ateliê, que eu fiz em rosa aqui, com azul, e a camuflada. Bem legal, né? Tá usando muito essas bolsas. O pessoal gosta bastante. E aí, gostaram da aula? Se gostaram, segue aí o canal. Toda vez que eu postar uma aula, vocês vão ser avisados. E espalha aí, compartilha com alguém, com as amigas que também tem ateliê, né? De repente pode interessar alguém. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e eu fiquei de ensinar como fazer a medida do canal do zíper, né? Pra dar certinho. Olha só. Primeiro eu corto, claro, eu corto os espelhos. Quando o espelho tá pronto, eu venho com uma fita métrica, passo ali em volta do espelho todinho para ver quanto que dá. Por exemplo, se der, vamos dizer, 70.
eu corto 2 vezes de 35. Por quê? Vai ter uma costura aqui, você vai ter uma perda, você vai ter que dividir o canal, porque tem o canal do zíper e tem o fole, né? Então, mesmo tirando essa perda aqui, vai dar certinho, porque se você contar, aumentar um pouco por conta dessa costura, vai sobrar. Por experiência própria, sobra. Então, deu 70 aqui, a volta toda, corta 2 vezes de 35, porque aí, ajustando aqui com a costura do meio, aí você corta 2 de 35 para fazer a parte de cima e a parte de baixo, que vai dar certinho, tá? E as medidas dessa bolsa, eu vou deixar aqui nas informações do vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem, que assim que eu conseguir eu respondo tudo, tá bom?